Bem-vindos a todos para essa última parte, mas especialmente esse painel aqui tão ilustre que eu estou me sentindo como se eu fosse um leão numa cova de Daniéis. Não, que isso é ruim, hein? Mas deixa eu explicar uma coisa para vocês que estão assistindo a gente longe. Boa noite para todo mundo que está aí em casa assistindo e para vocês aqui. O critério da escolha das perguntas é o que dá tempo. Eu estou recebendo as perguntas por WhatsApp e eu vou indo na sequência que elas chegam. Se eu não conseguir chegar na sua pergunta é porque realmente o tempo não deu. Mas a gente está tentando. Como que a gente faz com as perguntas que vêm de longe e as que são daqui da plateia? A gente intercala um a um, é o que eu estou tentando fazer. Tá? Mas eu vou começar, então, para não perder muito tempo, direto com uma pergunta que eu gostaria que cada um respondesse. Vamos, porque é uma que vai passar por todo mundo, vamos manter para a resposta mais curta para conseguir cobrir algumas delas. Vou começar com o reverendo Roberto, que já está com o microfone na mão, e aí Michael, que já está com o microfone, e eu acho que agora está com todo mundo com o microfone na mão, né? Eu estou com o meu na orelha, não na mão. Pergunta, reverendo, e todos os outros. Por que é que as igrejas contemporâneas têm tanta dificuldade de entender a fé reformada, não só como aquela coisa intelectual, que traz orgulho intelectual, mas como essa coisa que ela é humilhada, ela é do coração, ela é missional e ela nos faz ter um olhar para cima e não para baixo. Por que é tão difícil? Meus queridos, é bom participar do painel, mas eu fico pensando que todos vocês têm tantas coisas, eu tenho pouquíssimas coisas para falar. O pessoal está rindo. Eu diria o seguinte: nosso problema é que muitas vezes a igreja perdeu a visão de Deus. Esta é a razão. Os homens nas nossas igrejas têm um cristianismo, como o livro do Dr. Marco Horton trouxe para nós, certa época, um cristianismo sem Cristo. Esta é a razão. Isn't it a tragic paradox that those of us who believe in a message of God doing everything and God chose the foolish and not the wise, não é um paradoxo que nós que acreditamos que somos na grandeza de Deus, que sabemos que somos tolos e que entendemos toda essa verdade, that we can nevertheless be so widely known as arrogant. Que nós exatamente somos os conhecidos como aqueles que são mais arrogantes. Everywhere you go, people who have a reaction to Reformed think that we are arrogant. Todo lugar que a gente vai, a reação das pessoas com relação aos reformados é essa, de que os reformados são arrogantes. One of my mentors said, "We Calvinists are the only people who can be proud of knowing that we're totally depraved." Um dos meus mentores disse que nós calvinistas somos os únicos que somos capazes de sermos orgulhosos de saber que somos totalmente depravados. So instead of doing what Nebuchadnezzar did, that doctrine leading him to praise, it leads us to pride. Então, ao invés de fazer como aconteceu com Nabucodonosor, essa doutrina que deveria nos levar à adoração, ela acaba nos levando ao orgulho. Then we're looking down even as we're talking about looking up. E então o que acontece é que nós estamos olhando para baixo quando estamos dizendo que se deve olhar para cima. So I think the key is to make sure that our doctrine turns into praise before it spoils in pride. Então é importante que nós nos certifiquemos que a nossa doutrina ela exploda em oração, em adoração, antes de nos levar ao orgulho. Muito bom. Very good. Dr. Jonas. Eu acho que um ponto importante em toda essa discussão falta, às vezes eu penso, uma visão um pouco mais realista do distanciamento que a gente tem entre a nossa capacidade
de entender o Evangelho logicamente e a nossa capacidade de nos percebermos como pessoas que entendem o Evangelho não por causa de sua habilidade intelectual. Eu acho que todas as vezes que a gente, de alguma forma, encontra em nós mesmos a fonte da compreensão da teologia, por exemplo, que a gente trabalha aqui e desenvolve, a gente não consegue se sentir devedor. E alguém que não se sente devedor fala por si e desenvolve essa capacidade de ser paradoxal, não é? O paradoxal aqui é o fato de não dá para a gente falar de Deus, não dá para a gente falar das realidades que a gente fala, sem que de alguma forma a gente trema, sem que de alguma forma a gente gagueje, sem que de alguma forma a gente não se sinta de alguma forma pequeno. Então, não sei se às vezes é uma falta de leitura mesmo. Eu acho que às vezes a gente fala o que a gente não lê. Ou tem uma leitura talvez muito distanciada. Uma leitura que não nos toca mais o coração, não nos agride, não nos ofende. É uma leitura que a gente só manipula conceitos, só manipula ideias. Eu acho que o grande risco que a gente corre, principalmente nos seminários, eu vejo isso com uma tristeza. A capacidade que a gente tem de avaliar logicamente as questões, friamente as questões, e dominar essas questões lógicas como se elas fossem suficientes. Então a gente olha para seminaristas que, se você, né, são zumbis, se você passar uma navalha não sangra, não tem vida, ele não tem aposta, a vida dele não está naquilo que ele está estudando, ele não acredita fielmente naquilo. Eu acho que a gente pode ser reformado em nossa teologia e cínico ao mesmo tempo, e é o cinismo que faz a gente ser arrogante. Professor Suzano. Eu atribuo a essa situação de que reformados são, às vezes, arrogantes ou incompreendidos, e a fé reformada, ela transmite essa sensação de acomodação, por ignorância histórica, porque realmente nós não estudamos o que é teologia reformada. E essa é uma situação que está presente não somente nas igrejas que não são reformadas, avaliando os que são reformados, mas é uma situação que nós encontramos dentro do próprio campo reformado. Acham que já sabem tudo sobre teologia reformada e não estudam a história. Se a gente estudar um pouquinho, não precisa estudar muito, mas se estudar, por exemplo, os primórdios da nossa igreja presbiteriana, nós vamos ver de onde é que surgiram grandes missionários. Foi da classe de Charles Hodge, que é o grande teólogo reformado, um tratado de teologia sistemática magistral. Daquela classe saíram não somente Simonton, que veio para o Brasil, mas missionários para a Índia, para o Egito, para vários outros lugares. Então, a questão que o reverendo Roberto trouxe de que missões têm que estar no corpo da igreja, e esse interesse, isso faz parte da teologia reformada. Quem diz que teologia reformada é contrária a missões, não entende nada de teologia reformada nem da história. De missões. Muito bom. Can I say one thing too? Please go ahead. I wish that I could read Portuguese so that I could read Dr. Jonas's book on humility and the intellect, because it's just what we're talking about. Eu gostaria muito de poder ler português, para poder ler o livro do Dr. Jonas Madureira, Inteligência Humilhada. Reverendo e doutor Roberto Brasileiro, que a maioria das pessoas pensa só no aspecto pastoral, mas eu tenho visto muitos insights que gostam. O senhor concorda com o Dr. Jonas que é possível, e tristemente acontece, de pessoas terem uma boa teologia reformada e serem cínicos por dentro com relação à fé? Eu creio que isso é impossível. Então, de verdade, se a pessoa for reformada, não pode ser. O reformado é aquele que tem uma visão plena de Deus,
e ter um quebrantamento diante de Deus. Nenhum reformado vai olhar sem olhar primeiro para Deus, entender a soberania de Deus, entender o entendimento da graça de Deus, entender a essência da reforma. Qual é a essência da reforma? É a salvação, é a graça. Ninguém pode ter uma vida reformada, de doutrinas reformadas, afirmar eu sou um reformado e ser cínico por dentro. De verdade, ele não tem, ele é simplesmente um sepulcro caiado. Doutor Solano, respondendo a isso, me faz pensar naquela história dos eu vou falar argentinos, mas ninguém fique bravo, de dizer não acredito em bruxas, pero que lo sai, né? Porque eu perguntei para o reverendo Roberto e a resposta dele é não pode ser reformado legítimo, senão não poderia ser cínico. Como que seria seu take, sua posição aí na solução para isso? Não, é uma extensão daquilo que eu vinha falando. Se nós estudarmos o que foram os reformadores, a obra, a vida dos reformadores, o caráter devocional que Calvino coloca nas suas obras, nós vamos ver que corre ali uma vida devocional intensa e que ele tem no seu coração totalmente maleável nas mãos de Deus. Então perpetua-se esse mito de que ele é somente lógica e somente proposições intelectuais, quando na realidade é todo o ser dele que está colocado debaixo da mão soberana de Deus. Os grandes reformados que fizeram diferença na história, todos eles tiveram esse aspecto, e é assim que a fé reformada tem que ser entendida, propagada. E nós olhamos com tristeza muitas vezes que muitos que estão interessados terminam abraçando hoje em dia alguns pontos assim da reforma e achando que são reformados por conta disso. Incluindo nisso, só para terminar, um espírito de crítica extremamente aguçado contra outros, que é somente destrutivo e não transmite em nenhuma maneira o amor que deve nortear as atitudes daqueles que temem um Deus soberano. Se eu puder. Claro que pode. Aqui não tem preconceito, não o tem tradutor preconceito, também é gente. Doutor também é gente. Uma coisa que eu observo muito dentro desse campo é que a teologia, como capacidade intelectual, ela é um jogo muito interessante. E tem muita gente que entra nesse jogo de jogar o xadrez das ideias, como se fosse uma filosofia que envolve o ser supremo, que envolve Deus, que envolve Bíblia, inclusive, não é? E vive desse jogo, mas não sabe e não tem condições de trazer essas coisas para a sua existência. Então, eu já conheci muitos, há em todas as religiões, mas como a gente está falando dos reformados, é aquele famoso, o reformado que bate na esposa, né? Eu já conheci vários, era o indivíduo mais reformado no discurso que eu conheci, mas ele batia na esposa. Isso é um problema, isso é não trazer a verdade para a realidade da humilhação diante de Deus, da vida, de ter a lei de Deus como trilho para a sua história, né? Usando a expressão de ontem, isso é um fariseu. Esse é um fariseu, ele é aquele que tem a teologia na cabeça, mas que a teologia... E o problema é que esse indivíduo ele pode se chamar filósofo, ele pode se chamar evangelista, ele pode se chamar reformado, ele pode usar o nome que ele quiser, dependendo das preferências que ele faz no jogo. Antes de passarmos ao Horton, eu volto aí para você, porque eu usei a sua provocação para... Sim. Bom, eu acho que a Bíblia fala do Satã como um anjo que pode se aparecer como anjo de luz. A maquiagem ela é possível. A gente pode se esconder atrás de máscaras. E as máscaras elas podem ser encenadas. O teatro existe, ele pode existir.
Só que existe algo mais importante do que isso. Eu acho que quando um pensamento não é só entendido, mas ele é fruto da regeneração, não é só entendimento. Você tem um impacto existencial. E esse que eu acho que é o ponto fundamental. Então, uma coisa é a pessoa que compreende a teologia reformada ou entende o Evangelho, não é? Logicamente. E eu conheço alguns amigos que são extremamente intelectualizados e eles conseguem compreender de uma maneira clara e precisa, não é? O que é o Evangelho. Mas eu acho que existe uma diferença entre uma compreensão intelectual do Evangelho ou uma compreensão do que é a teologia reformada e as implicações disso na existência. E eu acho que essa implicação da teologia da graça, do Evangelho, não só na mente, mas no coração, é uma obra do Espírito Santo. Por isso, um teólogo reformado, ele, em primeiro lugar, ele precisa reconhecer que a conversão deve ser o produto de sua teologia. Melhor dizendo, a sua teologia deve ser resultado dessa conversão, deve ser produto disso. Então, eu acho que por isso que eu entendo que a melhor maneira de se expressar essa legitimidade, não é, da compreensão do Evangelho está em como a gente fala de Deus, não é, em como a gente fala com Ele, não só fala dele, mas como a gente fala com Ele. E eu acho que os nossos atos, a nossa maneira de agir, ela vai expressar, não se a gente entendeu o Evangelho ou não, mas a gente está comprometido com ele. A gente pode entender uma matéria, e a gente pode explicar uma matéria, qualquer que seja, sem ter comprometimento nenhum. E é isso que é o cinismo. O cinismo é falta de compromisso com aquilo que se pensa. Martin Luther said that it takes three things to be a theologian. Martim Lutero diz que são necessárias 3 coisas para ser um teólogo: Study, prayer, and suffering. Estudo, oração e sofrimento. See, that's what Nebuchadnezzar went through. E essas são as coisas pelas quais Nabucodonosor passou. And that's what Luther went through. E isso é pelo que Lutero passou. Now, Luther also said, don't go looking for crosses, they'll find you. E Lutero sempre dizia, não fica procurando por cruzes, essas cruzes vão te achar. But God knows how to bring the proud low. E Deus sabe como humilhar o orgulhoso. And I like to think in terms, it doesn't make sense in Portuguese, but 4Ds. E em inglês, não sei se vai fazer sentido em português, eu gosto de pensar nos 4 Ds. Drama, doctrine, doxology, and discipleship. Drama, doxologia, discipulado, drama, doxologia, the third one? Drama, doutrina, Drama, doutrina, doxologia e discipulado, os 4 Ds. The drama is the story, God's story, that we are brought into. O drama é a história de Deus, essa para a qual nós fomos colocados dentro dela. The main purpose of preaching is not just to give intellectual lessons. O principal propósito da pregação não é trazer lições intelectuais, but to draw people out of this world of nowhere into God's story. Mas trazer as pessoas desse mundo vazio para dentro da história de Deus. And then you have doctrine out of that. E aí, a partir disso, você tem doutrina. And a lot of people say doctrine is dry and it doesn't have anything to do with me, it's irrelevant. Muitas pessoas vão dizer assim: a doutrina é algo seco, não tem nada a ver comigo, é irrelevante. But actually it's the doctrine that makes it the drama relevant for me. Mas é a doutrina que faz com que o drama seja relevante para mim. So the drama says he was crucified and raised. Então o drama diz ele foi crucificado e ressuscitado. And the doctrine says he was crucified for our sins and raised for our justification. E a doutrina diz ele foi crucificado
pelos nossos pecados e para a nossa justificação. And that leads us to doxology, to praise. E isso nos leva à doxologia, à adoração. And then finally to discipleship, to life. E finalmente ao discipulado, à vida. And I think that without making too much of it, the book of Romans kind of follows this, doesn't it? E sem querer fazer disso um exato padrão, o livro de Romanos faz exatamente isso, não? The first 4 verses summarize the story, Os primeiros 4 versos de Romanos sumariam a história. and then he pulls the doctrine out of the story as he goes along. E aí então ele vai extraindo a doutrina da história ao longo do caminho. And then at various points along the way, he says, "What shall we say in response?" and then sings a song. E aí então no longo do caminho o apóstolo Paulo diz o que a gente vai dizer em resposta, e aí ele compõe um cântico no livro. And then he says in chapter 12, "In view of God's mercies, let's offer our bodies as a living sacrifice." E aí então no capítulo 12 ele vai dizer, tendo em vista essa misericórdia de Deus, como é que nós vamos agora oferecer o nosso corpo como sacrifício. We could talk about how some of the psalms do this. I'll be real quick, but you know, a lot of evangelicals today sing the parts of the psalms that are only I will praise you, I will thank you. Não vou me delongar nisso, mas muito do que a gente ouve nos cânticos modernos hoje são aquelas partes dos salmos que dizem eu vou, eu farei, eu isso e eu aquilo. When in most of the cases, the first part of the psalm is the drama and the doctrine. Quando na maioria dos salmos, a primeira parte dos salmos é o drama, é a doutrina. But I fear that sometimes we can only sing the doctrine and leave out the drama, the doxology and the Mas discipleship eu parts. temo que muitas vezes a gente consiga apenas cantar a doutrina e deixando de fora o drama e esquecendo a doxologia. We need it all together. Nós precisamos de todas as coisas juntas, os 4 Ds. Bom, agora para deixar um pouco mais dinâmico nesse final, vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar algumas perguntas que são mais curtas e encurtá-las ainda mais, e a gente vai fazer um foguinho. Mas a minha ideia original era fazer um foguinho para o Michael Horton pular. Mas aí eu achei que é mais legal fazer um foguinho que todo mundo pula. Só eu fico segurando a corda. Então nós vamos fazer o seguinte, continuar rodando de lá para cá. E a primeira pergunta para ser respondida de forma bem rápida, no foguinho mesmo, no instinto, é o seguinte: esse narcisismo que faz a gente querer ser aprovado, ser admirado pelos outros e tudo, de que maneiras ele pode dar 3 ou 4 exemplos de modos no qual ele inibe a pregação das doutrinas da graça? Reverendo Roberto. Quando eu quero aparecer, em vez da doutrina, quando eu tomo a decisão de ser exemplo, em vez do exemplo ser Cristo, e quando eu conto a minha experiência, em vez de falar da cruz. Dr. Michael Horton. What he said. O que ele disse. Ele falou o que ele disser. Valdeci passou por aí. When we try to make God a supporting actor in our story, when I say, you know, here is who I am and how I picture myself and how I want life to go, and I would really like you to be a part of this. Quando a gente You know. coloca Deus como ator coadjuvante na nossa história, que está no centro, que está no meio, quando eu quero atrair as coisas para mim e Deus é apenas um apêndice disso. And I know you'll help me save myself. E eu então digo, Deus, eu sei que o Senhor vai me ajudar a me salvar. We can do that in our lives, even if we profess something different in our doctrine. E é fato que a gente faz isso de maneira prática na vida, mesmo professando uma doutrina diferente. I find that in my own life. Eu acho isso na minha própria vida. Acho que o culto é uma coisa que, de alguma forma, desafia a gente a quebrar o narcisismo, porque o que é o culto não é oferecer a Deus o que eu quero, não é cantar a Deus o que eu quero cantar, não é orar o que eu quero orar, não é falar o que eu quero falar,
mas é cantar o que Deus quer que eu cante, falar o que Deus quer que eu fale, é partir da referência em que não sou eu, Ele é a referência, é até a referência. Muito bom. Professor. Creio que um dos problemas principais é que nós subestimamos a intensa pressão que essa cosmovisão que é antagônica a Deus, que foi tão habilmente tratada na palestra desta noite, a pressão que isso exerce sobre os nossos conceitos, o nosso pensamento, e isso termina nos jogando, às vezes até inconscientemente, no mesmo pensamento do mundo. Isso faz com que nós pensemos mais de nós mesmos do que deveríamos pensar. E a outra questão é quando nós falamos, isso já foi tratado aqui, de cinismo ou hipocrisia, falamos da boca para fora, mas na realidade a realidade interior é outra, né? Aquela situação onde você diz, eu sou humilde e tenho orgulho disso. Presbítero, professor Solano, um dos livros seus que eu aprecio muito fala dos 5 grandes pecados do calvinismo. Ele foi referido ontem de forma bem extensa. Então, a próxima pergunta de foguinho, que vai para todo mundo, eu vou inverter a ordem, começar com você agora e voltar, é o seguinte: escolha 3 coisas, hoje, muito tempo depois de ter escrito aquele livro, e aquele livro trata do geral. Agora, escolha 3 coisas que, particularmente nesses tempos, o senhor crê que têm sido incômodos para a igreja, que tem impedido a igreja de realmente olhar para cima e feito com que ela assuma a bestialidade de olhar para baixo. O livro 5 Pecados que Ameaçam os Calvinistas, e a má notícia é que tem mais de 5, mas eu tratei somente de 5, mas eu creio que um deles, que foi tratado no livro, é confundir intransigência com intolerância. Nós devemos ser intransigentes nos pontos cardeais de doutrina, mas nós não podemos ser intolerantes no nosso trato pessoal. E acho que isso impede o progresso da igreja. E a outra é a ideia de que você pode se acomodar no estudo, a acomodação no estudo. A sensação de que você já dominou todas as coisas, você já conhece, você pode entrar num nível de debate, às vezes, numa situação de discussão, onde você deveria estudar muito mais, mas nós temos inúmeros, eu diria até pastores ou seminaristas que já se acham prontos, mas eles não dobraram os joelhos ainda como deveriam dobrar, e não viram a necessidade que tem ainda de estudar muito mais a palavra de Deus. Isso impede o progresso da igreja. Não, eles ainda não têm uma inteligência humilhada. Falei do livro dele, falei do seu. Responda, por favor. Bom, eu acho que a carência de uma teologia da insuficiência, que é diferente da teologia da depravação. A teologia da depravação é a teologia que reflete os efeitos da queda, mas a teologia da insuficiência é a que reflete a natureza da perfeição criadora de Deus, que faz o homem dependente dele, insuficiente, incapaz de realizar a si mesmo por si mesmo, incapaz de subsistir por si mesmo. Então, uma falta de noção da insuficiência e que coloca a igreja na necessidade total de Deus para tudo que ela vai fazer. Segundo, eu acho que a maneira de se encarar a teologia de uma maneira genérica, não é? Teologia de baixo custo, teologia que não tem peso doutrinário, peso histórico, teologia de autoajuda, teologia, não é, de gestão, teologia, essas teologias todas, elas são teologias de baixo custo, são teologias genéricas. A gente precisa de teologia com peso da tradição cristã, com peso do comprometimento de uma leitura profunda das Escrituras, com comprometimento de uma leitura
presa às Escrituras e ao mesmo tempo dialogando, não é, com tudo aquilo que a tradição cristã nos legou como verdades que ultrapassam eras e eras e eras, não é? E eu acho que a questão do movimento mais humanista, não é, que faz com que tudo o culto gire em torno dos indivíduos, das pessoas, das suas necessidades, e não em torno da obra de Jesus, do Evangelho. Então essa mudança de foco eu acho que seria importante. Quando eu perguntei para o Solano, eu mencionei um livro dele que falava sobre os desafios. Fiz um segue digno de jornalismo de TV com o livro do Jonas. E aí ele falou no finalzinho da questão do culto não antropocêntrico. E um dos seus livros trata bastante sobre exatamente essa questão, sobre o que é o culto e como é que... Okay. Então eu peço que comece na sua resposta nesse ponto e daí acrescente o que mais precisar. I like that everyone's talking about worship, not just knowing more. I mean, we do need to go deeper in doctrine, but also talking about the worship. Eu aprecio que todos estejam mencionando a ideia de culto, porque nós precisamos de profundidade doutrinária, mas ela tem que estar ligada à adoração. A friend of mine, fellow Calvinist, says that basically we're like we see people like brains on a stick. Um amigo meu, um calvinista, diz que basicamente o que a gente faz é enxergar as pessoas como se elas fossem um cérebro na ponta de uma vara. No hearts and no bodies. Não tem corpo e não tem coração. It's what we think that really matters. É só o que a gente pensa o que importa. But really, to be fully Christian, mas para ser um verdadeiro cristão, we have to present our bodies as a living sacrifice. Nós temos que apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo. Present your bodies to righteousness. Apresentar os corpos para a justiça. And he doesn't just mean that individualistically. E o texto não quer dizer apenas individualmente, de maneira individualista. To be embodied means to be social. Para estar no corpo significa que isso é social. And the society that Christ has purchased e essa sociedade que Cristo comprou é a igreja. I come into this church and I don't come into this church to make it like me. E eu então entro para essa igreja e eu não entro para ela para fazê-la parecida comigo. We're all different in so many ways. Nós somos diferentes em muitas maneiras. I come to be made more like a piece of the church. E eu então entro para ser feito mais parecido como um pedaço dessa igreja. Because the church is God's story. Porque a igreja é essa história de Deus. Embodied. Encarnada. This is the local performance of his play. Essa é a igreja é a representação local da sua peça do teatro. So there are some wonderful books here and read them all. Então existem muitos livros maravilhosos aí. Leia todos. But it's going to be what you do Sunday. Mas that is more important. É o que você vai fazer no domingo que é o que importa. Participation in the body of Christ on Sunday and throughout the week, that is what shapes us, including the elderly woman who may not know a lot of theology, but she can show me what it's like to become a godly person. Mas participar no culto com a igreja no domingo é o que nos molda e nos faz ser aquilo que nós vamos ser nos outros dias. Até aquela senhorinha humilde lá na igreja, bem velhinha, que pode não entender muito de doutrina, mas que vai me ensinar sobre esse amor encarnado. But if I look down on her because I don't think she knows much theology, I'm going to miss out on that gift. Mas se eu olhar para ela de cima para baixo,
como porque ela não sabe muita teologia e ela então não tem muito a me dar, está errado. Muito bom. Eu quero fazer uma Dr. Mauro observação. quer falar também. O Dr. Horton foi humilde em não citar, mas eu citarei. Dr. Horton tem um livro chamado Um Caminho Melhor. Recuperando o drama do culto. Recuperando o drama do culto. Qual que é a frase, Jonas, que a gente fala com esses livros? Um livro que você não pode passar dessa vida para outra sem ler. Esse é um livro que você não pode passar dessa vida para outra sem ler. É o que nos ensina a respeito da essência daquilo que nós fazemos no culto. Vá lá no stand da editora Cultura Cristã, não estou fazendo propaganda, e compre o livro. Comissão para esse livro. É verdade. Bom, Reverendo Roberto, eu queria ainda ter uma oportunidade de fazer mais, mas a sua resposta vai ser a última, porque o chefe lá, o Dr. Felipe, já disse, fez assim para mim. E eu fico com medo porque eu não sei se o tempo acabou ou se eu perco a cabeça, se eu não... Mas respondendo à mesma pergunta e de certo sentido, a sua fala aí, ela vai... Eu sei que ela pode ser mais apimentada porque neste instante Deus o tem colocado à frente de uma denominação. E as pessoas que estão aqui, as pessoas que estão ouvindo todos, vão, é claro... dar a isso o peso que dão para o que os colegas falam, mas além disso o peso eclesiástico. Na sua opinião, escolha 2, 3 ou até 4, se quiser, coisas que são inimigos hoje de uma igreja que consegue olhar para cima e ser uma igreja adoradora ao invés de bestialmente olhando para baixo. Bem, Davi, eu creio que vou pegar a minha resposta que eu dei. Quando a igreja perde a visão de Deus, ela perde a visão do próximo. Nós perdemos a visão das pessoas. Esse é o grande problema, é o grande drama das nossas igrejas. Nós precisamos voltar a estudar novamente as palavras do Senhor Jesus Cristo, as suas preocupações, mas de uma forma muito clara. Nós precisamos ver o bom samaritano. Quando nós temos uma teologia de sacrifício, alguém que pode dar vida por outros neste momento crucial da vida. A igreja tem perdido isso. E eu diria que a igreja também tem perdido a teologia do céu. Nós precisaríamos falar mais um pouco do céu. Nós falamos muito pouco do céu, porque o céu nos ensina a levantar os olhos para cima. Quanto mais a igreja tiver o olhar para cima, é assim que Paulo coloca nos Colossenses: pensar nas coisas altas, buscar as coisas altas, a igreja mudaria o seu projeto. E até a visão financeira da igreja. Deixaria de ser um pouco egoísta, de pensar nela mesma, e um pouco mais altruísta, porque nós somos peregrinos. E eu terminaria dizendo: nós poderíamos ter uma teologia de vida. Uma teologia que, de fato, eu pudesse dizer: eu creio em Jesus e vivo por Ele, e para Ele, e para a glória dEle. Deus os abençoe. Amém. A todos os nossos panelistas aqui, eu peço que vocês deem a devida honra. Vamos ficar em pé para nos despedir.